Olá, meus queridos, muito bom dia, louvado seja Deus, bem-vindos, vos saúdo com a paz de Jesus, muito bom dia a todos, louvado seja Deus. Hoje é dia 7 de setembro de 2022, 200 anos, se não me engano, da independência do Brasil, louvado seja Deus. Hoje, dia da pátria, dia de rezarmos pelo nosso Brasil, que tem enfrentado tantos desafios, tantas dificuldades. E este Brasilzão, terra de Santa Cruz, que passará por um momento decisivo, logo mais no próximo mês, com suas eleições. Tenho conversado, claro que sadiamente, com muitas pessoas e nós temos dito que este ano, as eleições desse ano serão eleições decisivas para o nosso país. Nós possamos escolher muito bem, minha gente, muito bem. Não sei se vocês têm notado, mas muitos, é claro que não só por parte do executivo, mas sobretudo pelo legislativo, muitas atitudes isoladas, muitas atitudes autoritaristas que comprometem a democracia, a liberdade do povo, comprometem o direito das pessoas, Nós vemos nesses últimos acontecimentos sobre os enfermeiros, algo que já tinha sido confirmado pelo nosso legislativo, pelo nosso executivo, e o judiciário desfaz tudo de um dia para o outro, prejudicando uma classe de trabalhadores. Então, um conjunto de coisas que a gente tem que ponderar neste ano, nas eleições. Por que o padre está dizendo isso logo cedo, 5h30 da manhã? Porque hoje é dia de rezarmos pelo nosso Brasil. Hoje é dia de rezarmos pelo nosso Brasil. Então, meus queridos, nós vamos nos colocar hoje na presença do Senhor e pedir que Deus nos abençoe e nos proteja. Nossa terra é uma terra muito amada por Deus, não tenhamos dúvidas. Eu gostaria de cumprimentar as pessoas que nos acompanham, louvado seja Deus. Hoje caiu bastante o número, feriado, o povo não faz penitência. Penitência, ela deve ser realizada de maneira ininterrupta. Feriado, sol, chuva, calor, frio, a não ser que surjam imprevistos, evidentemente, Cumprimento a Jana Bagnoli, o Ailton Souza, a Dona Joana, a Ana Gomes, Ivanilda Dalacqua, Elisete Spinardi, Maria de Lourdes Oliveira, a Edna Mendes, Eliana Cândido, Denise Amaral, a Deber, bom dia a todos vocês, o Antônio Silva, a minha mãe Ana, bom dia mãe, benção, Deus abençoe, a Dona Santina, Antônia Espírito Santo, a Doni, a Virgínia Pirana, louvado seja Deus, Leonilda Aguiar, um bom dia, Deus abençoe, hoje é aniversário do seu esposo Cláudio, mande um abraço Leonilda, saúde e paz, Deus abençoe, viu? A Cristina Silveira, louvado seja Deus, a Marta Barreto, bom dia, Sueli Firmiano, a Elisângela Brito, Maria Souza, a Renata Luna, Roseli Camargo Pantaleão, bom dia, Deus abençoe, a Dona Maria Isabel Carvalho, bom dia, bem-vinda, Deus abençoe, Ilzete Sestari, bem-vinda minha irmã, a Verinha Raposeiro, bom dia, a irmã Fátima, que nos acompanha lá da Itália, louvado seja Deus, irmã, bem-vinda, querida, buongiorno, o Valmir e a Creuza, bem-vindos, buongiorno a tutti voi, bom dia a todos, a irmã assim nos disse, bom dia irmã, Deus abençoe, Célia Zaghi, bom dia, a Carol
a Rosemary Aparecida Sampaio, a Sônia Dardes, muito bem, Roseli Castro, a Dona Maria Isabel, fazendo aniversário, que Deus o abençoe. Quem está fazendo aniversário, Dona Maria Isabel? Não entendi. A Nilda, bom dia, Nilda. Nilda sumiu esses dias. Vamos ver aqui, quem mais? Rodrigo Vicente, bom dia, meu querido, Deus abençoe. A irmã Fátima está pedindo oração pelo padre José de Fátima, conhecido dela, né, que está internado, pelas gestantes Larissa, Fernanda, Maiara. Muito bem, vamos ver aqui mais, está Erlete Voaden. Aniversário do Jorge. Muito bem, Dona Maria Isabel. Deus abençoe, Jorge. A Terezinha, bom dia, Terezinha. Deus abençoe. O Rogério Pirana está nos acompanhando. E mais, a Dona Arlete, bom dia. Muito bem. Louvado seja Deus. Vamos então iniciar. Hoje o padre não vai cantar, tá bom? Porque senão acostuma todo dia cantar, né? Nós vamos pegar as nossas orações de São Miguel Arcanjo e cumprirmos hoje, dia 7 de setembro de 2022. Nós estamos na quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje dia da Independência do Brasil, 200 anos da Independência, e nós estamos no 21º dia da nossa quaresma. Olha só, minha gente, já passamos a metade, hein? Vamos com força, com coragem, sem esmorecer, e que Deus nos abençoe pela proteção e intercessão poderosa deste arcanjo a quem nós invocamos. Em nome, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, meus queridos, a oração poderosa de São Miguel Arcanjo, a oração inicial do Papa São Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Meus queridos, meus amados irmãos, rezemos a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós.
São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a ajuntar as riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus queridos, tomemos nas mãos a oração poderosa de consagração a nosso arcanjo São Miguel. Rezemos juntos. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte.
Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Muito bem, meus queridos, trace sobre você, sobre sua fronte, seu peito, o poderoso sinal da cruz. Muito bem, louvado seja Deus. Este dia 7 de setembro de 2022, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje dia da independência do Brasil. Nós concluímos o 21º dia da nossa quaresma. 21º dia, passamos a metade. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se tem mais algum irmão que eu não mencionei aqui. Acho que não, né? Foi aqueles que... A Elisângela Brito, a minha irmã Daiane, bem-vinda. Bom dia. Vamos ver aqui se eu não falei de alguém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja. Dia 7 de setembro, quarta-feira, 23ª semana do Tempo Comum. A leitura proposta é 1 Coríntios, capítulo 7, versículos do 25 ao 31. Então nós estamos acompanhando 1 Coríntios desde a semana passada, né? Então nós vamos continuar hoje. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas, como alguém que por misericórdia merece confiança, eu dou a minha opinião. Dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procuras ligar-te. Não estás... Acho que eu li errado aqui, né? Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão tribulações da vida matrimonial. E eu gostaria de poupar-vos isso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado, então que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. Os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres. Os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. Os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos, Paulo continua dando suas instruções à comunidade de Corinto. Ontem eu recebi bastante mensagem, as pessoas dizendo que a palavra de ontem foi muito forte, né? A palavra de Deus é muito forte, né? Ontem foi uma palavra muito forte. E hoje Paulo vai nos falar sobre a questão do sacramento do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio é um sacramento indissolúvel, isso por revelação divina, né? E o sacramento do matrimônio é um sacramento muito exigente, né? Aliás, os dois sacramentos de serviço, tanto o matrimônio quanto a ordem, são muito exigentes. Mas o matrimônio, é claro, eu sou padre, eu recebi o sacramento da ordem e não pretendo receber o sacramento do matrimônio, né?
o sacramento da ordem já é um sacramento exigente, né? Porque aquele varão, aquele rapaz, à medida que ele é formado pela igreja e depois, quando ele recebe a ordenação sacramental, ele é convidado a se configurar a Cristo ministro, né? A Cristo diácono, a Cristo sacerdote. É algo muito desafiador, né? Mas eu, como padre, né? Tem gente que fala assim, nossa, as pessoas às vezes, sobretudo quem não vai na igreja, né? Coloca o sacerdócio como algo tão fora da realidade, quase que intocável, uma realidade impossível de ser vivida. Eu acho o contrário, é a minha opinião pessoal, né? O sacramento do matrimônio é muito mais desafiador, eu acredito, né? Porque eu tenho os meus desafios, as minhas dificuldades, né, como padre, mas sou eu comigo mesmo e Deus, né? O sacramento do matrimônio, a exigência dele qual é? Quando uma pessoa se aproxima do altar, né? Uma pessoa se aproxima do altar diante do ministro, que é o próprio Cristo sacerdote, né? Diante da igreja reunida. No fundo, a pessoa promete, eles se prometem um ao outro se amar do mesmo jeitinho que o casal Cristo e igreja se amaram. E ó, minha gente, como que Cristo amou a igreja? Desse jeito. Então eles prometem viver a cruz, um junto do outro, um para o outro e um com o outro, publicamente, né? Viver essa entrega, esse amor oblativo. Então é uma promessa também muito desafiadora. Claro que a promessa sacerdotal também, né? Tem gente que pensa que a dificuldade de ser padre é somente a questão do celibato. E não é, né? As nossas fragilidades não tocam somente a nossa sexualidade ou a nossa afetividade. Fragilidade humana, sobretudo de um sacerdote, ela toca a sua vida como um todo, porque o sacerdócio de Cristo, ele compreende a totalidade da vida humana, né, do ministro, né? E agora o casamento, você não está sozinho, você está com um outro. Então, na minha opinião, o desafio é muito maior. Por isso que acredito que Paulo pensa, né, e se ele pudesse esmiuçar a sua ideia, né, destrinchá-la, eu penso que ele exporia da mesma maneira como eu estou expondo, né, São Paulo apóstolo. Por isso que ele está falando aqui, olha, a respeito das pessoas solteiras, né, como alguém que por misericórdia de Deus merece pelo menos um pouquinho de confiança, eu dou a minha opinião. Aí ele fala, eu penso que em razão das angústias presentes é vantajoso não se casar. Parece um pouco contraditório, não é? Por que ele fala isso? Por causa das, como ele mesmo disse, das angústias presentes. Por que, minha gente? Né? No fundo, o que eu acredito? Que ele está falando sobre o viver um matrimônio sacramento. Porque hoje, se eu quiser me unir a alguma mulher, rapidamente, eu agendo no cartório e caso no dia seguinte. Não precisa fazer festa, não precisa fazer nada. Casar, né? Ou ajunta dinheiro, 1 ano, 2, depois casa, fez uma festa maravilhosa de arromba, os convidados saíram satisfeitos, tu casou. E aí? E aí? Né? Então casar é muito fácil, né? E mesmo assim parece não ser, né? Porque as coisas são tão caras, buffet, né? Na verdade. Mas mais difícil do que pagar buffet, juntar dinheiro e comprar os móveis da sua casa e tantas outras coisas que quem vai casar tem que fazer, mais difícil que isso é viver o amor que o sacramento exige. Então, por isso que ele está falando, é uma coisa exigente. E o mundo padece as angústias. As angústias do mundo presente fazem com que seja conveniente não se casar. Na minha reflexão que eu gravei, reflexão diária, eu dei um testemunho de uma pessoa que eu atendi, né? Uma senhora que eu atendi, e ela veio no aconselhamento, no momento do aconselhamento,
dizer que meu padre, minha filha não é casada na igreja, está morando junto e estou pegando no pé dela que ela tem que casar porque ela tem que sair do pecado e não sei o quê. Aí eu fiz uma consideração. Falei, minha senhora, deixa eu fazer uma pergunta, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A filha da senhora e o seu genro, eles participam ativamente da igreja? Né? Eles participam ativamente da igreja? Aí ela me falou, aí padre, eles não querem nem saber de igreja, né? Meu genro só quer saber de academia, não sei o que lá, não quer nem saber de igreja. Aí eu falei para ela de maneira muito direta, eu falei, minha senhora, então não os obrigue a se casar na igreja. Não tem sentido. Pensa bem, minha gente, nós que estamos na igreja, né? Começando pelo padre, né? Respira igreja. Se nós que estamos na igreja temos dificuldade de viver isso daqui, amor de entrega, né? Penitência, né? Dar a vida por Deus, né? Abdicar de nós mesmos, né? Tomar a cruz, morrer por Cristo, seguir, dar a vida por Cristo, tudo aquilo que a gente já sabe. Se nós que somos de igreja, estamos lá diante do altar, né? Nos fortalecendo com a Eucaristia, muitas vezes já temos dificuldade disso. Imagina esse casal, dessa experiência dessa senhora que não vai na igreja. Aí vai diante do altar, promete um amor que é um amor exigente, elevado, mas não vai à igreja, não se alimenta para poder viver esse amor. Não vai viver, vai separar, não vai viver o que está prometendo. Eu falei para ela, se eles não vão à igreja, deixe eles como está. Por quê? Eu falei para ela, expliquei, né? Tudo bem, a senhora quer que eles saiam da vida de pecado, eles de fato estão em pecado público, né? Se unindo antes de receber o sacramento. Tá bom, a gente casa eles na igreja, aí na semana seguinte eles já não vão à missa, né? Já estão em pecado grave. Qual pecado é mais grave? Você coabitar com alguém antes de se casar, vive um pecado público, um pecado permanente, ou o pecado de faltar à missa aos domingos e festas de guarda? Qual pecado é mais grave? Aí eu perguntei para ela. Ela ficou meio assim, né? Eu falei, olha minha senhora, vou dizer uma coisa. Se uma pessoa morre e não se arrepende dos dois, seja de um, seja de outro, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Do que adianta eles se livrarem do pecado de viverem juntos e depois eles se comprometem em viver um amor diante do altar, mas não vão nem à igreja. Permanecem no pecado grave. Então não adianta trocar um pecado pelo outro. Deixa eles como estão, fale do amor de Deus, fale da importância de ir à igreja até que eles se convertam. Quando eles se decidirem e de fato conhecerem a Jesus, aí vale a pena eles fazerem a promessa matrimonial, que é viver esse amor supremo. Tem muita gente hoje em dia casando, né? Tem muita gente hoje em dia casando na igreja, minha gente, e promete uma coisa que não vai viver. Por quê? Primeiro que não se compromete com a igreja. Segundo que não conhece o que está prometendo. Às vezes a gente olha algumas coisas, né? Alguns casamentos de gente que a gente conhece por aí, né? A gente fala, ai meu Deus do céu, por que vai casar na igreja? Sinceramente, sendo bem franco com vocês, eu falo, não case na igreja. Case se você prometer e pelo menos tentar, procurar em casal viver o que você está prometendo. Então o sacramento do matrimônio é um sacramento muito exigente, né? Muito exigente. Eu considero, e não é fácil. Por que tanta dissolução? Por que tantas separações no seio conjugal? Porque promete o amor e depois Deus, se você promete alguma coisa, se você se dispõe a fazer algo, Deus vai te provar depois. Na hora da prova, separa. Eu não sei se vocês já observaram, eu sou uma pessoa que eu reflito muito sobre as situações da vida, né? Reflito muito, né? Não sei se vocês já observaram ou já tiveram a oportunidade
de conhecer algum casal, por exemplo, que viviam juntos há tantos anos, há vários anos ou alguns anos, viviam juntos, já esse casal, viviam bem, aí se decidiram casar na igreja. Quando casaram na igreja, pouco tempo depois separaram. Não sei se vocês já tiveram a experiência de conviver com alguém assim, ou se vocês já conheceram alguém, mesmo distante, que viveu essa experiência. Olha, mas eles viviam tão bem, já viviam juntos tantos anos, só foi casado na igreja que separaram. Se vocês tiveram essa oportunidade de conviver com alguém assim, vocês já se perguntaram por que isso? Se a pessoa já convivia, já coabitava antes muito bem, viviam bem. Sabe por quê, minha gente? Porque o amor, ele é provado, né? Quando a gente sela uma aliança com Deus, vem a provação, né? Toda e qualquer aliança ou pacto que se faz, ele tem a prova. Essa pessoa estava coabitando por tantos anos, mas ela não tinha prometido ou se colocado à disposição de amar uma a outra do modo que Jesus ama. Mas a partir do momento que ela se aproximou de Deus e fez essa aliança, essa promessa, toda promessa tem uma aprovação. Veio a aprovação, a hora que veio a aprovação, se separou. Por isso que é importante a gente saber o que a gente faz. É igual o Quaresma de São Miguel, né? Eu tenho provado muitas dificuldades nesses dias, né? Tenho levado de maneira muito descolada, relevando um pouco e deixando um pouco irrelevante os acontecimentos, mas não sei você também. Você começa a fazer a Quaresma de São Miguel com seriedade, né? Porque tem gente que não faz com seriedade, né? Com assiduidade, com seriedade, com espírito penitente e devoto, você começa a perceber coisas que vão te bombardeando ao longo desse tempo. Por quê? Porque você depois fez uma aliança, um pacto, uma promessa. E é sempre desse jeito. Sempre desse jeito. Sempre, 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 sempre. Né? Qualquer coisa que nós façamos em relação a Deus que exija o cumprimento de um trato que nós fazemos com Deus, virão as provações. Sempre é assim. E o casamento não é diferente, né? E o casamento não é diferente. Não é diferente. Tá? Então, por isso que eu falo, casamento é algo muito desafiador. Se a pessoa não tem maturidade, primeiro não entende o que é o sacramento, o que ela está prometendo, é melhor não se casar na igreja. Se a pessoa não vai ser igreja, é melhor não se casar na igreja. Né? Não sei se vocês já ouviram isso de um padre, mas está ouvindo a primeira vez. É o que eu penso. Não adianta trocar pecado por pecado. Né? E é assim, minha gente. Casamento é doação, né? A Jô Barbosa escreveu aqui, é mesmo. É uma doação muito desafiadora. Né? Igual Cristo se doou para sua esposa, a igreja, não é? E depois São Paulo vai continuar, né? Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado, né? Os que têm mulher vivam como se não tivessem. Nossa, parece até que São Paulo está rechaçando, está querendo acabar com a instituição casamento, né? Os que têm mulher vivam como... Primeiro ele fala, se você não está casado, não case. Né? Se você já está casado, seja fiel à sua mulher. Azar seu. Né? Aí depois ele fala assim, o tempo está abreviado. Quem tem mulher, viva como se não tivesse. Dá a impressão que São Paulo é contra a instituição casamento, não é? E é o contrário, minha gente. Qual que é a ideia de São Paulo? Qual que é a ideia de São Paulo? A ideia de São Paulo é a seguinte: mesmo quem é casado, que deve viver um amor esponsal um para com o outro, ainda estes não podem ficar na sua vida, na sua caminhada, voltados um para o outro. Os dois devem se unir, e de fato já se uniram sacramentalmente, mas os dois devem se voltar para Cristo.
e para aquilo que é o nosso destino, que é o céu. Por que ele está falando isso? Porque tem gente que casa, né? Tem gente que fala assim, encontrei a tampa da minha panela, né? Primeiro que é difícil de encontrar tampa, né? Sempre vai ter um furinho, né, na panela, né? Ou a panela sempre vai estar torta, a tampa, né? Encontrei a tampa da minha panela. Aí a pessoa, uma se fecha tanto na outra. Eu não sei se vocês já conviveram com gente assim. A pessoa, quando uma encontra a outra, começa a namorar, noivar, acabaram os amigos, acabou a família, não tem mais relação social, é só uma outra, né? E depois que casa, isso se intensifica. E tem gente que fala assim, nossa, como que eles vivem bem, como que eles se amam. É um amor egoísta. Por quê? O casal tem que se unir, mas eles têm que caminhar, convergir esta união para Cristo e não um para o outro. Por isso que ele está falando isso, né? Quem é casado, viva como se não tivesse. Em que sentido? Você é dele, ele é seu, né? O homem, o cônjuge, né? O marido é da esposa, a esposa é do marido, mas os dois não podem se esquecer que tanto um quanto o outro são de Cristo. Então, deem as mãos, ou se abracem, ou se unam, mas voltem o olhar para Cristo, porque senão também seu casamento não vai para frente, né? Por quê? Porque pode fazer do outro Deus. É isso que São Paulo está falando, né? Você pode fazer do outro Deus. E isso não agrada o coração de Deus, né? Aí ele vai falar mais coisas, né? Os que choram, vivam como se não chorassem. Os que sorriem, vivam como se não sorrissem. Os que compram, vivem como se não possuíssem nada. No fundo ele está falando o quê? Não se apeguem neste mundo, porque esse mundo vai passar. Vai passar, né? Tem gente com o coração fechado, trancado, acorrentado em pessoas, em bens, né? Em busca de prazer, de alegria, que vai se dar mal. Por quê? Porque daqui a pouco você pega uma enfermidade e aonde está a sua esperança? Você vai se frustrar, porque daqui a pouco acontece alguma coisa na sua vida, ou acontece a perda daquela pessoa com quem você se encadeou, né? Ou agarrou. Acabou o sentido da sua vida. Então, os nossos olhos e o nosso coração deve estar focado em Jesus Cristo. Tanto quem é padre, quanto quem é solteiro, quanto quem é religioso, tanto quanto quem é casado. Todos nós devemos nos voltar à esperança daquilo que virá, que é o céu. Que Deus nos ajude. E hoje a Sueli Firmiano comentou aqui, casamento tem que ser juntos, olhar na mesma direção. E é verdade, viu? Hoje o padre falou bastante, né? É verdade, se você que é casado não tem os mesmos ideais, os mesmos projetos, não tem os mesmos valores, né, de maneira geral, não tem os mesmos objetivos, as mesmas metas como casal, não vai longe seu casamento nesse mundo barulhento. Para se casar de fato, primeiramente você tem que ser um com o outro, né? E no namoro, o que é um namoro? O namoro já é um estágio, né? Já é uma experiência para já começar a viver essa unidade, né? Não é que um tem que ser igualzinho ao outro, e não vai ser, viu, minha gente? Ninguém vai ser igual a mim, ninguém. E o outro não vai ser igual a mim. O outro vai ter defeitos que eu não gosto, como também eu tenho defeito que o outro não gosta. Só que eu tenho que ver se se eu estou namorando alguém ou num processo de noivado, é o momento de eu avaliar, será que eu vou ter condições de conviver com essa pessoa até o fim dos meus dias? E o contrário também, será que essa pessoa vai aguentar conviver comigo até o fim dos meus dias? Com as minhas virtudes, mas também com os meus defeitos. Para isso que serve namoro e noivado. Não vou aguentar isso na minha vida não gosto de esse traço na personalidade, ou esse jeito de ser, ou esse jeito de compreender a vida, ou essa prioridade que ele tem como meta não é a mesma que a minha, é melhor. Então coloca um fim já. Sabe qual é o problema? Às vezes as pessoas começam a namorar, você namora para conhecer o outro, né? Primeiro que tem gente que namora 1 ano, 6 meses já está casando. É duvidoso, é perigoso.
E outra coisa, que tem gente que namora 4 anos, por exemplo. É um tempo bom para namorar 4 anos. Por quê? Aí você vai conhecer bem a pessoa. Vai conhecer também os pacotes que vem junto, né? Sogra, sogro, cunhado, etc. Né? Mas você vai conhecer bem essa pessoa. Aí você vai avaliar. Ah, não vai dar certo? Tchau. Não dá certo. Né? O problema é que as pessoas começam a namorar, a hora que chegam lá no 4º ano, né? A hora que chega lá no 4º ano de namoro, ah, eu já estou muito tempo com ele, agora é melhor casar, já era. Não, minha filha, meu filho. Você está namorando para ver se é a pessoa certa. Seja espontâneo, seja honesto com você mesmo. Se você está vendo que não é a pessoa certa, coloca um termo no relacionamento. Você está namorando por causa disso. Aí por que eu estou dizendo isso? Porque você vai casar, daqui 3 meses você vai separar. Aí você vai falar, ah, eu não devia ter casado. É verdade. Que é para isso que serve o namoro, para você romper se necessário. Como também para você afirmar e comprovar, de fato, essa pessoa é a pessoa da minha vida. Né? Então são extremos que a gente tem que avaliar. Né? De um lado, é a gente pensar que a gente vai encontrar a pessoa perfeita aqui, né? Que satisfaça todas as nossas exigências. Isso é ilusão, viu, minha gente? De outro lado, né, você também achar que... de outro lado é você achar também que, não sei, né? Vai casando com qualquer um e não sei. Então tem de tudo por aí, né? Não existe pessoa perfeita, mas você tem que saber bem se você é capaz de, junto com essa pessoa com quem você está, de construir um relacionamento até que a morte o separe. E hoje é muito difícil, muito. Por isso conheça os defeitos do outro, conheça as virtudes do outro. E, sobretudo, uma coisa muito importante, ideal de vida. Né? Esses dias um garoto veio fazer direção espiritual, né? Não aqui na paróquia, mas de outro lugar. Veio procurar minha ajuda, na verdade, né? E ele apontava a seguinte problemática: eu estou ficando com uma moça protestante. Estou ficando com uma moça protestante. Aí começou a se envolver, claro, coisa de jovem, né? E a moça exigiu que ele deixasse a igreja católica. Né? Aí entra o evangelho que tem sido proclamado pela igreja nos últimos domingos, né? Se alguém não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho diante de Deus. Que o nosso sim seja sim, não seja não. Deus deve estar acima de todas as coisas. Eu disse para ele de maneira muito franca: olha, essa moça está ficando com você por causa de você, por causa do que você é, né? Por causa do que você é, do que você oferece para ela. Olha, eu sou isso. Ou ela está ficando com você por causa da sua religião, né? Se ela de fato tem interesse ou tem o mínimo, né, de uma predisposição interior de te conhecer, de estar com você pelo que você é. Da mesma maneira como ela está pedindo para você renunciar à religião dela, você também pode fazer o mesmo com ela. Eu falei, existem coisas na nossa vida que são inegociáveis. E uma das coisas, a principal, é a fé. Né? Você é de igreja, coloque a Deus sobre todas as coisas. Se o outro comprometer o cumprimento desse mandamento, o outro não quer que Deus esteja acima de todas as coisas na sua vida, tire o outro da sua vida. O evangelho é categórico. Né? O evangelho é categórico. Por fim, ele seguiu o meu conselho e rompeu o relacionamento e encontrou uma outra pessoa. Não é que eu sou contra conviver com pessoas de outra religião, de maneira alguma, né? Porque também eu conheço tem casais que são de religiões diferentes e vivem muito bem. Não é isso a situação. A situação é que a moça quer que ele seja algo que ele não é. Isso não é casamento. Casamento é o que eu sou, eu vou me unir ao que ela é e nós seremos uma só carne. Claro que cada um aparando
o que não é bom, mas é uma só carne, mas cada um tem a sua individualidade, os seus valores. Por que não dá certo algumas vezes os casamentos por aí, minha gente? Né? Por exemplo, o marido gosta de jogar bola. Na hora que você começou a namorar com ele, ou esposa, você já sabia que ele gostava de jogar bola. Ele vai casar, ele vai continuar jogando bola e você deve apoiá-lo, deve permiti-lo. Ou jogando tênis, né? Tem gente que gosta de jogar tênis, né? A mesma coisa a esposa gosta de conviver com as amigas. A esposa, é claro que tem coisas que são viciosas e que devem ser deixadas de lado, né? Mas alguma coisa ou outra faz parte dele, por que não fazer? É claro que ele não pode ser permitido o quê? Ele vai jogar bola e ele, né, vira à noite com ninguém sabe onde ele está. Não, aí já ele está querendo viver como solteiro, né? Conseguem, meus queridos, compreender a diferença, que é uma diferença sutil, né? É uma diferença sutil. Então, essa é a reflexão de hoje sobre casamento, né? Essa reflexão sobre casamento. Os gostos, né? O casamento é muito desafiador mesmo. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, né? Eu sou padre, né? Tenho minhas atividades, minhas obrigações, procuro cumprir todas, né? Aqui na minha paróquia, mas depois eu fecho a porta da minha casa e estou sozinho. Agora casamento não, né? Quando você não está de bem com o outro, você está baixo do mesmo teto. Você tem obrigação de sentar, rezar, acender uma vela e dizer: vamos conversar, vamos resolver, porque nós casamos para viver o amor, né? Por isso que é mais desafiador, né? Um casal não pode ir dormir um virado com o outro, né? Quando um casal vai deitar na sua cama, e a cama é o altar da sua casa, né? A cama é o segundo altar da sua casa. O primeiro é a sua mesa, a mesa da sua casa, que às vezes nem comem juntos, né? Profana a mesa. Às vezes comem no sofá, no escritório, né? O primeiro altar é a mesa, o segundo é a sua cama, você que é casado. Quando você se deita no altar, né? Tal como Jesus repousa sobre o altar, né? Quando você se deita sobre sua cama, você, com a sua esposa, você se compromete a se derramar em amor um pelo outro, como Cristo no altar se derrama e se une à igreja. Olha que bonita a comparação, né? O mesmo amor que Cristo e a igreja assim manifestam, é o mesmo amor que você vai manifestar. Cristo no seu altar, você no seu altar cama, né? Cristo se derrama e ama a igreja no altar. Você se une à sua mulher na sua cama, neste amor transbordante, e você se une a ela e se derrama em amor um pouco com o outro. Quando você se deita no altar, vira para um lado, ela se deita e vira para o outro, porque vocês estão brigados, vocês estão profanando esse altar. E no meio de você e dela, aí entra o diabo. E a partir disso, pode ter certeza que o seu casamento vai começar a decair. Por isso, meu querido, a coisa é séria. Matrimônio é coisa séria, né? Não deite de costas um para o outro. Não deixe o diabo entrar no meio de vocês. Uma vez permitido, uma vez ele entra. E para tirar é muito complicado. É muito difícil. Não deixe o demônio entrar no meio da sua relação. Por isso, se está de cara virada um com o outro, acende uma vela, reza antes de dormir. Vamos resolver isso daqui? né? Eu não gostei que você fez isso. Porque eu penso isso, em paz, sem agressividade, sem elevar a situação, a voz. Aí espera ela falar também, eu também não gostei disso. Eu penso isso. Tá bom. Agora, o que a gente vai fazer para a gente se resolver e o que a gente vai fazer para melhorar um pouco essa situação? O que você acha que eu preciso fazer? Um fala para o outro, tá?
Eu não concordo com você que eu tenho que fazer isso. Tá? O que a gente pode fazer de fato? E vão conversando em Deus. Coloque a Bíblia, tira uma palavra, reza. Não dê de costas um para o outro, porque o diabo entra no meio. E aí acabou o seu casamento. A coisa é séria. A coisa é séria. A mesma coisa o altar. Né? A mesma coisa o altar. Né? O padre é o Cristo sacerdote, né? Que se entrega para a igreja. Quando o diabo entra entre o padre e o altar, ele acaba com a vocação do padre. Né? Por isso o padre que não está no altar, tanto quanto devia, padre preguiçoso que não reza, o diabo entra no meio, o sacerdócio vai para o ralo. Consegue compreender, minha gente, que em tudo acontece um mistério? Cristo, igreja, Cristo se derramando em amor pela igreja e a igreja se derramando em amor por Cristo, em tudo, né? Então, é tudo isso hoje que a liturgia vem nos falar. Hoje o padre passou bastante do tempo, porque é um dia de feriado, um dia diferente, né? Acredito que vocês não vão trabalhar. Acredito, se forem trabalhar, estão atrasados, peço perdão, tá bom? Mas esse tema é muito interessante. E agora o padre precisa ir rezar a missa. Começou a chover aqui em Itu, louvado seja Deus. Tomara que chova o dia inteiro, porque aqui é complicado, viu? Eu sou jundiaiense, agora estou nessa paróquia São João Batista aqui em Itu. Confesso que está sendo um grande sofrimento essa questão da água, porque em Jundiaí não falta água, nunca faltou. É uma cidade abundante em água, né? E é a primeira vez que eu exerço meu ministério fora daqueles lados de lá, então confesso que eu tenho estranhado bastante um pouco isso, né? Então, rezemos pelo nosso país. Quero rezar também pedindo chuva por essa cidade tão bonita, mas que infelizmente não fizeram um projeto municipal como deviam, né? Para evitar esse tipo de situação difícil. Meus queridos, vou abençoar a água. Coloquem a água aí próximo do seu televisor, do seu computador, celular, ou o jarro, o balde. Só uma coisa importante: depois que a água recebe a bênção, ela vira um sacramental, ela não pode ser descartada. Tá bom? Você tem que usar para aspergir sua casa, usar para cozinhar ou para tomar, tá bom? Evite fazer uso da água que de fato vai fazer com que ela se desfaça pelo ralo. Por exemplo, tem gente que abençoa a água e vai limpar a casa com água benta. Depois você vai jogar a água benta fora. É pecado grave, é sacrilégio. Em vez de fazer isso, faça aspersão na casa. Vamos abençoar a água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, volvei o vosso olhar, Senhor, sobre esta água apresentada pelos vossos fiéis, para que ela abençoada se torne sacramental vivo da vossa presença e proteção. Que esta água seja exorcizada, abençoada, santificada pelo poder do vosso Espírito e seja benefício para aqueles que dela fizerem uso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje me delonguei por ser feriado, tá bom? Partilhei algumas interpretações teológicas desse texto de Paulo, mas muitas coisas eu falei que é a minha opinião, tá? É bom deixar claro, porque tem sempre gente que acaba por criticar a gente, né? Vocês não sabem, mas eu recebo muitas críticas. Muitas não, também não é tanto assim, né? Mas hora ou outra sempre aparecem críticas das minhas homilias. Por quê? Porque a palavra de Deus é para nos corrigir. Começando por a gente, por mim, né? Aliás, eu sempre falo, o ouvido mais perto da boca do padre que fala é o dele, né? E às vezes você fala algumas verdades, as pessoas não gostam. Por quê? Porque questionou, não é fácil, né? Tem coisa que eu falo que eu ainda não consigo viver integralmente. Eu luto, procuro viver da melhor maneira, mas ainda não vivo. Mas não é por isso que eu não vou falar. Por quê? Porque eu tenho que anunciar a verdade, o Evangelho, né? O Evangelho.
Então, força e coragem, meus queridos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração. Deus os abençoe e os proteja sempre, meus queridos. Deus abençoe, força e coragem. Amanhã nos encontraremos mais uma vez às 5h30 da manhã, com o 22º dia da nossa quaresma. Um beijo no coração, bom feriado. Não deixe de pelo menos rezar uma Ave Maria pela nossa nação nesta manhã, nesse 7 de setembro, e que Deus proteja o nosso país, porque tomara que não tenha confusões, que tomara que de fato as pessoas manifestem sua opinião de maneira correta nas urnas, e não se degladiando umas outras, se apedrejando umas outras, com confusão, com brigas, porque esse dia, vocês sabem que é um dia favorável para esse tipo de manifestação, e sobretudo sobre violência, Então que Deus proteja a nossa nação. Beijo no coração, até amanhã. Deus abençoe, força e coragem, firme e fortes. Amanhã nos encontramos. Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.